Paz, queridos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, digno de toda honra, digno de toda glória e de toda adoração. Amém. Bom estarmos reunidos em santo nome do Senhor para desfrutar da sua mesa, da sua comunhão, para participar da sua carne, do seu sangue, da sua obra poderosa e impactante na nossa vida. Mas antes de lermos o texto, quero fazer uma pergunta para você nesta noite, querido. Qual é o desejo do teu coração? Ou melhor, qual o desejo mais latente da tua vida? O que você mais deseja alcançar? O que você mais quer nesta vida? Aquilo que te move, aquilo que te desgasta, aquilo que te faz andar. O que é que está mais forte no teu coração? Porque somos, por este mundo, levados muitas vezes a desejar tantas coisas, a andar em busca de tantas coisas, e com isso nós podemos perder o foco daquilo que é primário, daquilo que é essencial, e andarmos distantes em busca de tantas coisas, e está aí um número grande de muitas pessoas frustradas, tristes, porque não conseguem entender nem viver aquilo que é importante, aquilo que é primário, aquilo que é essencial. Então pense um pouco, dá um tempo para você pensar, o maior desejo do teu coração, o que você quer para esta vida, o que você deseja, o que é que está te movendo, o que é que te estimula a viver nessa vida. Abra comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, no capítulo 33, vamos falar um pouco sobre Moisés. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Disseste que as palavras que tu nos tens dito são espírito e vida. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos da vida que há nesta palavra, Senhor. Envia a tua palavra e nos sara, nos livra daquilo que nos é mortal esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, que a minha vida não atrapalhe, Senhor, mas que eu possa cooperar, que eu possa refletir aquilo que tu queres para esta congregação, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, nos edifica, constrói o teu caráter, aquilo que tu tens para a nossa vida nesta noite. Muitas pessoas chegaram aqui, Senhor, frustradas, tristes, desanimadas, preocupadas com sonhos individuais, com questões complexas, cada um em sua vida, mas tu és o Senhor das nossas vidas, e queremos nesta noite nos render, nos prostrar
nos colocar, nos dispor diante de Ti nesta noite, Senhor Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor, absolutamente nada, Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Então, querido Moisés ele ia para a tenda da congregação e ele saía, ele se distanciava do arraial do povo de Deus, e todo o povo ficava observando Moisés pelas costas, e ele entrava na tenda, e todo o povo, cada um ficava em sua tenda, cada um tinha a sua tenda. Moisés tinha a tenda da congregação para todo o povo, e todo o povo tinha a sua tenda, e eles ficavam observando Moisés entrar na tenda, e descia aquela nuvem de glória, e eles percebiam que a nuvem de glória estava naquela tenda, e diz o texto que Deus falava com Moisés face a face, e o povo começava a adorar cada um em sua tenda, e ali havia a manifestação da glória do Senhor. A glória de Deus estava ali, se manifestando na vida de Moisés. Vale salientar que este povo, eles tinham acabado de levantar um bezerro de ouro, e Deus estava tratando duramente com este povo, porque eles tinham levantado esta imagem de escultura para adorar, e Deus estava tratando com eles, e Moisés se colocou para intervir pelo povo, quando ele diz no versículo 13: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere esta nação que é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ele fala com Deus: quero conhecer os teus caminhos, quero conhecer se achei graça diante de ti. E Deus disse: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Mas eu vejo uma atitude de Moisés, uma atitude de um homem insaciável, porque Moisés agora vai ser mais ousado na sua oração. Eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero saber para onde tu queres me levar, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus disse: tudo bem, Moisés, a minha presença irá contigo. E ele continua no versículo 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. E no versículo 18 ele diz: então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele pediu a presença, ele queria os caminhos do Senhor. Deus disse: você vai andar nos meus caminhos, darei a minha presença para você. Agora ele diz: Senhor, agora eu quero que tu mostre-me a tua glória. E aqui está, por isso que eu lhes fiz uma pergunta no início: qual é o teu maior desejo? Porque Moisés, ele não teve um desejo, mas Moisés teve o desejo, a motivação correta. Ele queria ver a glória de Deus. E o que é glória, meus irmãos? Existem duas palavras que não conseguem definir a palavra glória: Shekinah e doxa, no hebraico. Porque se nós fôssemos estudar essas palavras, nós não teríamos um entendimento, porque são muito amplas. Então a palavra glória, ela não tem uma definição exata daquilo que Deus está falando, e só podemos entendê-la pelo contexto. Então o desejo do coração de Moisés era pela glória do Senhor. Nós precisamos nesses dias restaurar este desejo, o desejo, aquilo que é primário, o desejo pela glória de Deus. E não confunda a glória de Deus por manifestações espirituais. Não confunda a glória de Deus por manifestações do Espírito. Línguas estranhas, profecia, isso não é a glória do Senhor. Isso são dons espirituais. A glória do Senhor está muito mais elevada a isto. Então nós precisamos, nesses dias, ter esse desejo.
ou melhor, ter o desejo pela glória do Senhor, o desejo de vermos a glória de Deus. Nós não podemos viver, porque Ele falou para Deus, nós não vamos sair daqui se a Tua presença não for conosco. Nós não podemos ter nenhum projeto individual, nós não podemos ter nenhum projeto ministerial, nós não podemos ter nenhum projeto familiar, nós não podemos ter nenhum projeto social sem presença, se nós não tivermos a glória do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos andar sem a glória, sem a presença do Senhor. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. E no Salmo 27, vamos ao Salmo 27, queridos. Vamos ver a expressão de Davi no Salmo de número 27. Até então, eles adoravam a Deus nas tendas, porque o tabernáculo ainda não tinha sido erigido, não tinha sido erguido. Mas aqui, para Davi, já havia o tabernáculo onde eles adoravam ao Senhor. E ele começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim na guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi estava em batalha. Davi estava num momento de guerra em sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores sobrevêm sobre mim, eles que tropeçam e caem, ainda que um exército que levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele estava no momento de guerra, e ele podia fazer uma oração: então, Senhor, envia anjos, então, Senhor, envia uma coluna de fogo, destrói os meus inimigos, então, Senhor, acaba com eles. Mas ele diz no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa apenas ele pediu. Ele não pediu duas coisas, ele não pediu três coisas, ele queria habitar na presença do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Nós precisamos renovar esse desejo, porque é na casa do Senhor, era na casa do Senhor, falando do Antigo Testamento, que estava a glória de Deus. Davi sabia que na casa de Deus estava a glória de Deus, e ele queria estar na casa de Deus, porque ali havia glória. E ele queria ver a glória, ele queria contemplar a beleza do Senhor, ele queria meditar no seu templo, ele queria estar ali em contemplação. Nós precisamos ter esse desejo. Ele diz no versículo 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. No dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão, tendo Deus como refúgio, Ele me ocultará, eu estarei nele, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, no âmago do seu tabernáculo, no centro do seu tabernáculo, Ele me acolherá. O Senhor é aquele que me acolhe, meus irmãos. Ele não estava preocupado em destruir aqueles inimigos, mas o desejo do coração de Davi era a presença do Senhor, era a glória do Senhor. Nós precisamos restaurar esse desejo esses dias. Nós precisamos restaurar o desejo pela glória de Deus. Nós não podemos viver uma vida cristã sem glória, meu irmão, sem desejo pela presença do Senhor. Nós não podemos viver isso. E no versículo 8: ao meu coração me ocorre, Davi falando, e agora Deus fala com ele: buscai a minha presença. Davi responde: buscarei, pois Senhor é a tua presença. Deus fala com Davi: buscai a minha presença, Davi. Você precisa da minha presença, Davi. Você não precisa de um grande exército, Davi. Você não precisa que eu te dê mais dinheiro, Davi. Você já é próspero, Davi. Você já conseguiu tudo, Davi.
Você precisa, Davi, da minha presença. Meus irmãos, Davi era rei de uma grande potência em Israel, tinha súditos de milhares. Davi tinha poder para mandar e desmandar, mas Deus fala para ele: Davi, você precisa buscar a minha presença. Nós precisamos restaurar o amor, o desejo pela presença do Senhor. Nós não podemos nos render a uma vida fria, indiferente, meus irmãos, à presença de Deus. Nós precisamos restaurar isso. Esses dias, o desejo pela glória, pela presença do Senhor. Nós precisamos disso. Vamos ao Salmo 84. Você vê que Moisés entendeu isso, que Davi entendeu isso, e os filhos de Coré. O Salmo 84 foi escrito, foi composto pelos filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis é estar na presença do Senhor. Quão amável é entrar no templo onde a glória do Senhor está. Os filhos de Coré, quão amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Eu suspiro, eu desfaleço a minha vida pela presença de Deus. A minha carne exulta pelo Deus vivo. E ele faz agora uma ilustração. O pardal, ele encontrou casa, ou seja, o pardal encontrou habitação. A andorinha encontrou ninho para si, que também encontrou casa, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. A andorinha encontrou ninho para si, para acolher os seus filhotes. O pardal encontrou casa. Eu, Senhor, encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Nós precisamos nesses dias encontrar e ir em busca do altar do Senhor, da presença do Senhor, da glória do Senhor. Nós precisamos restaurar isso. E ele diz no verso 5: bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam perpetuamente. Feliz aqueles que habitam na casa do Senhor. Aqueles que habitam na casa do Senhor. E talvez você diga: eu não estou feliz por habitar na casa do Senhor. Eu não estou tão feliz assim. Eu não tenho essa alegria mais de buscar a presença do Senhor. Eu não tenho essa satisfação, esse desejo que havia no coração de Moisés, esse desejo que havia no coração de Davi, esse desejo que havia no coração dos filhos de Coré. Talvez você esteja assim porque você não tem entendido o que é a casa do Senhor, ou o que é a glória do Senhor. E no versículo 11 ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem, meus irmãos. O Senhor dá graça, o Senhor dá glória. Nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Nós precisamos buscar esta glória. Os filhos de Coré estavam entendendo isso. O Senhor dá graça e glória. Nós precisamos da glória do Senhor nas nossas vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos a 1 Samuel. Volte um pouco, querido. Vamos ver como isto é sério. 1 Samuel, capítulo 2. O pastor domingo passado ele tratou sobre o profeta Eli, sobre a falta de discernimento espiritual, sua condição física, sua negligência espiritual com o Senhor. E hoje eu quero focar um pouco sobre os seus filhos. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
e não se importavam com o Senhor. Os filhos do sacerdote Eli não se importavam com o Senhor, não davam valor ao Senhor. No versículo 17: era pois muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens, esses dois jovens, Ofni e Finéias, eles não se importavam com o Senhor, eles desprezavam a oferta do Senhor e eles se prostituíam à porta da congregação. Ao contrário de Davi, que desejava estar na casa do Senhor, no Salmo 84, prefiro um dia estar à porta da casa do meu Deus do que 1000 dias habitar na tenda da impiedade. Ao contrário dos filhos de Coré, estes jovens, eles se prostituíam à tenda da congregação, à entrada do tabernáculo. E era muito grande o pecado que esses jovens cometiam. E nós vamos ver no capítulo 4, 1 Samuel, você não precisa abrir, vou falar para você, para não tomar muito seu tempo. Israel sai a peleja contra os filisteus, e Israel perde a batalha e morrem 30.000 homens. Israel fica desesperado e de repente eles pedem para que a arca da aliança viesse para Israel. E a arca da aliança representa a glória do Senhor, representa a presença do Senhor. E diz que os filhos, quando a arca estava voltando para Israel para combater novamente com os filisteus, diz que Ofni e Finéias estavam junto à arca da aliança. Como nós podemos querer andar, como nós queremos ter a presença do Senhor, se nós não nos importamos, se nós desprezamos aquilo que é do Senhor? Israel perde pela segunda vez, e eles dois são mortos. Eles morrem no capítulo 4 de 1 Samuel. E essa notícia vai ecoar onde o profeta Eli estava esperando a guerra, as notícias da guerra. E diz a palavra que sai um dos moços, um dos sobreviventes, e vai e diz: olha, para o profeta Eli, o sacerdote Eli, os teus filhos morreram, e a glória do Senhor, a arca da aliança foi tomada. Diz a palavra, ao fazer ele menção da arca, ele morreu. Ele estava sentado numa cadeira, era já velho, e ele quebrou o pescoço. O interessante disso é que ele não se importou muito com seus filhos, mas a narrativa é quando fez menção da arca, que a glória do Senhor havia sido roubada, ele morreu. Quando nós não estamos andando da forma que o Senhor tem nos conduzido, da forma que o Senhor tem nos direcionado, nós trazemos maldição para as nossas vidas. Foram mortos 2 filhos, foi morto o sacerdote. E o interessante disso, no capítulo 4 do 1 Samuel, veja o versículo 19. Eu achei isso muito interessante. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao espiar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Meus irmãos, a mulher de Finéias estava grávida, próxima ao parto. Quando ela escutou, quando ela soube que a arca da aliança, que a glória do Senhor havia sido roubada, ela se encurvou e ela deu a luz. E aí ela foi tentar ser consolada. Olha, as mulheres chegaram para ela, ao expirar, disseram as mulheres: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Você imagina, meus irmãos, uma mulher esperando, uma gestante, que tinha um filho, que provavelmente já tinha comprado todo o enxoval, que já tinha montado aquele quarto, que já tinha feito um chá de bebê, um chá de fraldas, e aquela mulher estava idealizando essa criança, a sua gestação.
e ele provavelmente já havia um nome para ele, e aquela mulher esperava, porque a gestação, quem é mãe pode dizer o que é isso, e o texto nos mostra aqui que uma mulher, para que isso possa ser, para que possamos ter esse entendimento, uma mulher grávida, que estava esperando um filho, que tinha uma satisfação de gestação, porque havia muitas mulheres estéreis em Israel, então estar grávida também era uma dádiva, e aquela mulher tinha sido abençoada. Mas quando ela soube que a arca da aliança havia sido roubada, ela tentava ser consolada, mas se tivesse um filho, diz o texto, ela não fez caso disso, porque senão a glória não há satisfação na nossa vida, meus irmãos, ainda que seja um filho. Então a palavra está nos mostrando um extremo da maternidade, da gestação, mas se não a glória, se não a presença do Senhor, não há felicidade nem satisfação na nossa vida. Como a família poderia ser abençoada? O seu esposo já havia morrido, o seu sogro havia morrido, e agora aquele filho que era tão esperado já não tinha mais satisfação, já não era prazeroso, porque a glória do Senhor não estava mais com eles. Será que é assim conosco? Ei, meus irmãos, os nossos desejos tão profundos, os nossos desejos mais naturais, os desejos lícitos, eu não estou nem falando de desejos ilícitos, mas os desejos lícitos, os sonhos são tão importantes para nós, porque se não houver glória na nossa vida, fica indiferente. Mas nós não podemos permitir isso. Nós precisamos desejar a glória do Senhor nas nossas vidas. Nada, filhos, empregos, nada deste mundo, meus irmãos, nenhum status, nada pode ser maior do que o desejo da glória do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos substituir isso, nós não podemos abrir mão da glória do Senhor nas nossas vidas. A glória do Senhor é tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Nenhum filho, nenhuma mulher, nenhum carro, nenhuma quantia de dinheiro pode ser mais satisfatório do que a glória do Senhor nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Veja no versículo 21, meus irmãos, no capítulo 4. Mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos, ela colocou o nome do seu filho de Icabode. Icabode quer dizer não a glória. Não a glória. Será que hoje nós vivemos o Icabode? Porque nós vemos aí muitos líderes enchendo estádios, muitos grupos musicais enchendo estádios. Ali tem glória? Será que tem glória do Senhor? É multidão que comprova que a glória do Senhor está? Será que nós não estamos vivendo um tempo de Icabode individual? Será que o tempo de Icabode acabou? Será que há glória na nossa vida? Será que há satisfação, desejo, alegria pela presença do Senhor, pela glória do Senhor? Nós precisamos trabalhar a nossa vida. E a arca é tomada, a arca ela vai para os filisteus, no capítulo 5, e ela é colocada diante de Dagon, e o Deus deles cai, e a arca fica 3 meses com os filisteus, e eles não têm como, Deus começa a amaldiçoar de muitas úlceras, muita morte, as filhas, crianças, jovens, todos começam a ser amaldiçoados pela presença de Deus, e eles querem se livrar da arca, como diz no capítulo 6, versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes veis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Então eles pegam a arca, os filisteus, pegam o carro com vacas, coloca e entrega essa arca para Israel, devolvendo a arca do Senhor.
E no capítulo 7, versículo 1: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca é levada para a casa de Abinadab, e o seu filho Eleazar é consagrado para guardar a arca. E a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Deus retirou a sua glória, Deus retirou a arca da aliança por 20 anos. E diz o povo: Israel dirigia lamentações ao Senhor. Você não conhece alguém que está lamentando? O que está acontecendo? Que frieza é essa? Teologia da prosperidade? Pentecostalismo? Todos os cristãos que estão buscando ao Senhor, reclamando, falando. Por quê? Porque era um tempo de Icabode, meus irmãos. Todo o povo de Israel ficou por 20 anos, a presença do Senhor havia sido tirada de Israel. Vamos a 2 Samuel. E aí Deus levanta Saul. Saul é eleito rei de Israel. Saul morre. Deus levanta Davi. E Davi começa o seu reino. Davi vai começar o seu governo, reinando Israel. Capítulo 6 de 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Expôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baal-alim de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. Lembra lá que a arca tinha sido levada para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Observa aqui, meus irmãos. Davi, ele vai começar o seu reinado, e ele vai buscar a arca na casa de Abinadab. E diz que os filhos de Abinadab são Uzá e Aiô. Mas quem havia sido consagrado para guardar a arca? Eleazar. E Eleazar não está aqui. Então, como a Bíblia não nos deixa claro, nós não podemos conjecturar o que aconteceu. Mas aquele que havia sido consagrado não está. Só que Davi coloca também, no versículo 3, a arca num carro novo e puxado por bois. Ele queria ter acesso à arca, mas ele fez do mesmo jeito que os filisteus fizeram. Para ter acesso à arca, ele colocou a arca sobre carros puxados por bois, sobre uma carroça. Isso quer dizer, meus irmãos, que para ter acesso à arca, nós não precisamos dos moldes mundanos, dos moldes seculares. Para ter acesso à arca, existe uma regra, existe uma lei, era para ser posta nos ombros. A arca era para ser, existiam 4 varais que atravessavam a arca, e essa arca era para ser conduzida nos ombros, e eles estavam transferindo a responsabilidade de trazer a arca sobre seus ombros, colocando sobre carros de boi. E muitas vezes hoje, o grande problema de vivermos no Icabode é porque a igreja do Senhor tem buscado moldes deste mundo, tem buscado filosofias deste mundo, fórmulas deste mundo, métodos deste mundo, jeitos do mundo para querer trazer solução para o povo. Mas só existe uma coisa que pode trazer solução para o povo: a glória do Senhor sendo trazida da maneira que o Senhor estabeleceu. Fala que nós devemos cumprir à risca aquilo que Ele tem determinado. Nós não podemos vacilar com aquilo que Deus tem falado nesses dias. Nós temos que cumprir à risca os seus mandamentos, os seus estatutos. Nós não podemos violar a sua lei. Nós não podemos ser irresponsáveis
responsáveis por aquilo que Ele tem nos dado como encargo e responsabilidade. É tempo de tomarmos a arca em nossos ombros, não transferir a responsabilidade, mas assumir a responsabilidade de andar naquilo que o Senhor tem trazido como direção para nossos filhos. Amém. E ficamos colocando a arca sobre o carros. E ficamos colocando a arca. Isso gerou um problema muito sério. Quando diz aqui, versículo 6, quando chegaram a ira do Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. A segunda morte, 4 pessoas mortas lá, porque ele foi estender a arca, ia caindo, ele estendeu a mão para segurar a arca, e o texto fala por causa da sua irreverência. E eu me questionava, irreverência? Ele foi ajudar, ele foi segurar a arca iria cair, mas a reverência já era a quebra do princípio. Primeiro, que ele não havia sido consagrado, eu teria sido ele e Azar que teria que estar aqui. E olha a atitude de reverência, juntando com os Ofni e Finéias. Eles desprezavam a oferta do Senhor, eles não se importavam com o Senhor, e irreverência diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu pedi a misericórdia a Deus pela minha vida, porque essa palavra tem um peso muito forte. Não é só transmitir, mas é viver isto. É saber que há uma responsabilidade espiritual para cada um de nós, e muitas vezes estamos nos esquivando, e nós podemos colher frutos amargos, meus irmãos. E diz a palavra que a arca foi para a casa de Obed-Edom e ficou mais 3 meses distante de Israel, mas um novo tempo de Icabode. Será que nós estamos vivendo? Será que você e eu, nós não estamos vivendo o tempo de Icabode na nossa vida? A ausência de glória, a ausência da presença do Senhor. O Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Mas bendito Deus e Pai, como diz em 1 Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma vida esperança. Bendito Deus e Pai por causa de Jesus, meus irmãos. Porque glória não é um lugar dizer, aquele irmão